E outra, e já vamos começar quebrando tudo e mais um pouco no melhor dos sentidos, claro, para falar de um produto que é nosso, assim, é algo que, enfim, a gente tem muito carinho, tanto pela Copa Record de Futsal Feminino, cujo CEO é o aristocrático Zé Sabino, e o nosso Circuito Record de Beach Tênis, cujo CEO é o energizado Rogério Margutti. Tem até uma vinheta especial para ele, vai. Ah, mas sem dúvida, a vinheta ao som do imortal e interminável rock and roll em homenagem a Rogério Margutti. Vamos falar de Pederneiras, vai receber as disputas da 5ª etapa do Circuito Record de Beach Tênis 2025. Os jogos serão realizados na Arena Beach Club. Beach Club, tem que caprichar em inglês, né, Colinha? Além das emoções em quadra, com os campeonatos, enfim, diversas categorias. O Riba tá inspirado hoje, hein? O público também pode desfrutar, aliás, isso é muito bacana, assim, ó, completa infraestrutura no local, que recebe atletas, amigos, famílias, enfim, é muito legal. Vamos ver. Fala aí, galerinha que está nos acompanhando no Esporte Record Interior. O Circuito Record Open de Beach Tênis chegou a Pederneiras. E a emoção já vai começar a partir do dia 14, nessa arena aqui onde eu estou nesse momento, a Ipanema Beach Club, onde vai rolar a 5ª etapa do Circuito Open de Beach Tênis, que tem o oferecimento e o apoio da Record Paulista. Quem está aqui do meu lado é o Durval, que está trabalhando junto com o Rogério Margutti, um dos organizadores do evento, e vai contar para a gente sobre a expectativa. O Durval, que já deu para perceber, é um atleta, inclusive já participa de diversos rankings, olha só, está aqui na camiseta dele e vai falar para a gente sobre a expectativa. Durval, obrigado pela sua participação. A arena, ela está pronta? A arena tá. Tem 4 quadras de areia Jundu para receber o Circuito Record. Tá? As quadras vão estar todas niveladas, o bar vai estar abastecido para os atletas e tudo vai estar limpinho, melhor organizado para eles. Legal, Durval, vamos falar um pouquinho das inscrições, quantas até agora? A gente já tem mais de 90 inscrições, estamos esperando mais agora nessa última semana aqui, que é onde o pessoal realmente começa a se inscrever mais, mas a gente está uma média aí de 150 a 200 inscrições aqui no Circuito Record. É um número bom? É um número bom sim, e a arena tem capacidade para isso. Legal. E Durval, aquela dúvida, né? Você até falou que o pessoal deixa sempre para a última hora, brasileiro, mas o mais importante é fazer a inscrição e participar. O importante é os treinamentos. Você que conhece bem, que domina o beach tênis, essa última semaninha dá para o pessoal se preparar? Dá sim. Dá sim. Até a gente tem uma categoria feminina iniciante para as mulheres que começaram agora, que ainda nunca participaram e querem participar de um torneio. Aí, então, elas podem ter o feminino iniciante. E tem as categorias masculina D e feminina D também, que é para o pessoal que está começando a entrar num torneio aí. E daí depois tem as categorias para o pessoal mais avançado tudo. Mas pode se inscrever essa semana que dá tempo sim para participar. E eu acho bacana, Durval, para quem nunca participou de um campeonato de beach tênis, pode ter essa experiência aqui. Pode sim. Por isso, dessa categoria, não é nem iniciante, é principiante. Reforçando aqui os dias, é 12, 13, 14 e 15, ou seja, 4 dias, 4 quadras oficiais. E para fazer a inscrição, Durval? Para fazer as inscrições é só acessar o site da Record, que é www.recordpaulista.com.br. Clicando lá na minha Beach Tênis, o pessoal já consegue fazer a inscrição? Já consegue sim, já é adicionado para o Let's Play. Ou entra no Let's Play, procura Circuito Record de Beach Tênis, também já dá para fazer. Maravilha, perfeito. Quero agradecer o Durval pela participação. Ou seja, a partir do dia 12, nós estaremos juntos aqui acompanhando essas quadras movimentadíssimas com o Circuito Record de Beach Tênis. Para você que nunca teve essa experiência, venha para cá. E eu ia até esquecendo, mas nós não temos previsão de chuva. Não, para esse final de semana não temos, graças a Deus. Nada de chuva por aqui, ou seja, a gente vai ter aquela brisa suave, pezinho na areia, raquete na mão e dá tudo certo. Vai dar tudo certo assim. Estamos esperando a inscrição de vocês. Maravilha, vem pra cá, Circuito Record de Beach Tênis. Valeu. E se chover também, nós não somos de açúcar, que nem diria a Dona Maria lá em Arealva. E se fizer frio, nós põe blusa. Então o fato concreto é que seja como for, vai sacudir, vai abalar no melhor dos sentidos. A cidade de Pederneiras, Ipanema Beach Club, vai receber então mais essa etapa, a 5ª etapa
do Circuito Record de Beach Tênis e seja lá o que for, clima é o que menos importa, a não ser que tenha raio e trovão, mas não vai ter. O fato é que é uma das mais charmosas competições do nosso interior. Por quê? Porque tem um povão. Simples assim. E o beach tênis que tá numa grife, hein? Que grife tal do beach tênis. Vem cá, por favor, vamos falar agora de seleção brasileira. Seleção brasileira é o seguinte, você já quer mandar sua opinião, você fica à vontade. Você quer? Pega o celular e vai assistindo ali a reportagem, né? E aí você vai mandar sua opinião para nós. 14997450940. O Brasil está em busca da classificação para a Copa, que pode ser garantida ainda hoje. Mas assim, claro que depende de uma combinação ali de resultados. O Brasil tem mudanças no ataque para o jogo dessa noite contra o Paraguai em São Paulo. É lá no campo do Corinthians, né? Enfim, o Juninho tá feliz da vida. O Juninho ele gosta, eu sei. O Romero joga em que time mesmo? Corinthians. O Juninho quer que o Romero faça gol no time do Ancelotti. Esse Juninho, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Bom, o fato então é que o jogo é hoje, mas teve treino, né? Realizado lá no CT também do Corinthians. Não sei o que vai dar, não, hein? O que eu sei é que eu vou acionar o maior time da televisão do interior. Manda pro ar. Eles são requisitados como estrelas de cinema. Os fãs tentam de tudo por uma recordação. Arthur teve um dia de aventura. Ele foi ajudado pelos próprios jogadores da seleção depois de cair no empurra-empurra. Ganhou uma sessão exclusiva de autógrafos dentro do ônibus. Eu estava aqui em cima, assim, na grade, e a mulher me empurrou, aí eu caí aqui dentro. Eu estou muito feliz, é um momento único, ter a assinatura de todos eles, de ver eles tão de pertinho, especialmente só eu. Apesar do imprevisto, os jogadores precisavam seguir o roteiro do dia. Teve ensaio no palco do jogo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou uma troca no elenco titular contra o Paraguai. Rafinha vai voltar no lugar de Estevão. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento. Carlo Ancelotti vai fazer o primeiro jogo comandando a seleção aqui no Brasil. Só por esse motivo a noite seria especial. Mas o italiano vai fazer aniversário, vai completar 66 anos. E a vitória seria um presente para ele e para a plateia que deve lotar o estádio. Não há regalo melhor que ganhar o partido de manhã. Carlo Ancelotti considera que deixar o time do Brasil competitivo até a Copa é uma missão possível. E a pressão que existe pelo Hexa é normal para ele. Tranquilo nunca, porque neste mundo nunca podemos estar tranquilo, pero creo que temos recursos para hacer as coisas bem. O Hexa é o final feliz que o brasileiro tanto quer. Mas uma grande apresentação amanhã já mereceria aplausos ao italiano, que garante que em pouco tempo vai estar falando sem legenda. Me molesta muito que me traduzcan, me molesta muito. Lo siento, perdona. Tentaré de aprender rapidamente o brasileiro. Tem nada não, professor. Que pedir desculpa o quê? Para. Não precisa pedir desculpa não e pode falar do jeito que você quiser. Não é meio estranho? Ainda é meio estranho quando a gente olha um estrangeiro falando da seleção brasileira, né? Mostra uma certa... Enfim, não estamos habituados a isso. Porém, quando você para pensar que aquela impressão ela foi só uma impressão inicial e que quem está falando essa língua, esse castelhano, meio arrastado, puxado para o italiano, é ninguém mais, ninguém menos que Carlo Ancelotti, a gente passa a confiar um pouco mais. E por uma razão muito simples, porque o futebol brasileiro, nas 4 linhas, ou vão um pouco mais além. Quando você pega centros de treinamento, pode incluir também nessa situação geográfica, os CTs, as comissões técnicas, tudo aquilo que envolve fisiologia, fisioterapia, enfim, tudo aquilo que envolve. E aí a gente vai para as 4 linhas, o Brasil é excelência. O Brasil tem os melhores profissionais do mundo. O que estraga, é a nossa gestão. É a cartolagem, para a gente ser mais preciso. Então, se esse homem conseguir separar aquilo que a gente tem de talento, não é uma geração ruim não, viu, gente? Não é uma geração ruim não. Sabe quem que fala que a geração é ruim? São os mesmos que criticaram absurdamente Zico, Sócrates, Romário,
Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, são os mesmos que disseram, sabe? Naquela época eles criticaram também. A diferença é que aqueles caras ganharam e calaram a boca dos críticos. É isso que falta para essa geração. Será que vai conseguir? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. Dá para falar que a geração é ruim? Quem é que está dizendo? Como é que nós vamos falar que a geração é ruim se nós temos o Vini Júnior arrebentando, o Rafinha detonando, o Casemiro, um dos melhores volantes, né, ali do futebol inglês, que é pegado por si só. Os outros jogadores todos protagonistas em seus clubes. Então por que nós vamos falar que é ruim? Desculpa, não concordo, discordo e, enfim, não sou e não somos obrigados a concordar. Criticaram a seleção de 82 também. São os mesmos que desceram o sarrafo no Zico, enfim. Então calma lá, cara pálida. Vamos ver se esse cara consegue fazer esse time jogar. Essa é a nossa aposta. E aí a gente quer ouvir você, tá? Tudo aquilo que nós estamos falando aqui não vale absolutamente nada se não for a sua opinião. O máximo que pode acontecer é a gente, né, te oferecer novos elementos para te ajudar a construir a sua. Simples assim. 99745-0940. Vamos falar do Mundial de Clubes agora? Vem cá, por favor. Elenco e comissão técnica do Parmeira. Já pensou se o Parmeira ganhar o Mundial de Clubes? Já estão lá nos States, lá nos Estados Unidos, onde o Alviverde de Luiz Beltramonstro e de Alexandre Colim também, inicia no domingo a participação. Estou com medo, rapaz, desse Mundial de Clubes. Palmeiras, então, inicia a sua participação nesse Mundial de Clubes. Debaixo de chuva, a delegação palmeirense saiu da academia de futebol, você está vendo ali, com direito a escolta e imagens aéreas. A Francisco Matarazzo ali, ó, avenida importante, da zona oeste da capital dos paulistas. Eita, nós, saudade da capital dos paulistas, saudade nada, mais gostoso aqui. Muito bem, rumo ao aeroporto internacional de Guarulhos, onde embarcou rumo aos States. Nessa terça, o Palmeiras faz o primeiro treino no campo da Universidade da Carolina do Norte. No sábado, a equipe viaja a New Jersey. Olha, nós estamos chique no inglês, hein, Juninho? Para reconhecimento do gramado do MetLife Stadium. Rapaz, tá demais, hein? Que fase, hein? Onde enfrenta no domingo o Futebol Clube do Porto, lá de Portugal, na estreia da competição. Tá vendo ali o Palmeiras sendo escoltado, batedores, maior campeão do Brasil num ônibus, claro que tem que ser verde, né? Verde que te quero verde. É o verde da esperança. O Alviverde está no grupo 1, ao lado do próprio Porto, Al Ahly do Egito, Inter Miami, time do Messi. Ai, minha nossa. Minhas armas do purgatório. Ai, rapaz, assim, tá dando medo. Sabe por que tá dando medo? Vem cá, por favor. Sabe por que tá dando medo? Porque pode ser que nesse Mundial de Clubes fique escancarada aquela vantagem deles na organização em relação ao nosso futebol. Tomara que os nossos times joguem e superem as dificuldades para a gente não ter essa impressão ruim. Porque, afinal de contas, lá nós vamos ter time de tudo quanto é lugar. Tem dos Estados Unidos, tem do Egito, só que tem da Europa. Ai, tomara que a brasileirada joga aquilo que não vem jogando, né? Bom, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Jefferson Paulino que pega muito, hein? Em busca da permanência no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano recebe o São Bernardo nesse sábado, pela 9ª rodada. O Galo briga para fazer as pazes com a vitória, tá? Só sai no tapa com a vitória, Ituano também. Já são 4 jogos sem vencer. E um importante aliado é a torcida, claro, que faz toda a diferença no Novelli Júnior. Ajuda uma barbaridade. E quem fala sobre isso e muito mais é o Paredão, o Muralha, o Jefferson Paulino, titular, hein? Vamos ver. Falar do torcedor, para mim, é um motivo, primeiro, de alegria, pela relação que eu tenho com o torcedor. A minha identificação no clube passa muito por eles também, desse reconhecimento de tudo que eu fiz desde que cheguei. E eu tenho memórias boas de 2022 com o torcedor, 2023 também, né? Mesmo fora aqui do Novelli, torcedor, no jogo contra o Corinthians, pudemos fazer uma festa muito bonita. Então a gente tem uma relação muito, muito importante com a torcida. E o que me remete na memória mais recente é o jogo da Ferroviária, na disputa de pênaltis, toda aquela atmosfera que foi criada para a gente precisar reverter um placar adverso e no final poder comemorar com eles
sempre é muito importante, principalmente dentro de casa. Então a presença deles aqui no Novelli, mesmo que a gente saiba que infelizmente não é um número tão grande a nível de média, mas mesmo com a presença deles aqui nos apoiando, a gente sente essa atmosfera importante. Tudo bem, você está vendo aí o arqueiro, esse pega demais. Jefferson Paulino é o nome da fera. Ituano e São Bernardo entram em campo no Novelli Júnior nesse sabadão às 5 da tarde. E na segunda-feira nós conta tudo para você, você pode ter certeza absoluta, tá? Por falar em goleiro, o Jefferson Paulino vai ter uma sombra e uma sombra daquelas, hein? Sabe quem está de volta? É o Wagner, goleiro Wagner, que tem história no Ituano. Quer ver quem é ele? Para você relembrar, ó. É o terceiro retorno, tá vendo ele aí? Retorno, tá no retrato, né? É o terceiro retorno dele ao Ituano. Ele foi campeão paulista em 2014, você lembra disso? O Wagner jogou as 19 partidas daquela campanha. Ele ficou 10 jogos sem sofrer gols naquela conquista e na final contra o Santos ele pegou pênalti. Aliás, essa defesa que garantiu o título. No total, o goleiro tem 57 jogos pelo Ituano e não foi vazado em 23 ocasiões. Ou seja, debaixo dos 3 paus, o Ituano, falou o Santos. O Ituano está bem servido e, olha, vou dizer uma coisa para você, 2 goleiros de altíssimo nível. E isso é bom para o nosso Galo de Itu. Vem cá, por favor, vamos falar da Copa São Paulo agora? Agora vamos falar de basquete, é isso mesmo, né? Já estão definidas as datas, tá vendo? Já está rodando a bolinha do basquete ali. Já estão definidas as datas dos playoffs e semifinais da Copa São Paulo de basquete masculino. E por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor de 3 entre Sorocaba e Tatuí começa no próximo dia 18. É uma quarta-feira. Primeiro jogo, ó o retrato aí, hein? O primeiro jogo dessa série vai ser no ginásio Doutor Gualberto Moreira, em Sorocaba. A segunda partida está confirmada para o dia 21, sábado, no Manuel Soares, em Tatuí. Se necessário for, o terceiro jogo ou o terceiro confronto será no dia seguinte também em Tatuí. O vencedor entre Sorocaba e Tatuí enfrenta na final da Copa São Paulo, né? O classificado na disputa entre São Caetano e Limeira. E aí, enfim, é um momento de afunilamento nessa competição que é importante. Ela é meio que uma antessala, né, do NBB, e aqui nós vamos contar tudo para você, ok? Ainda falando de basquete, Ourinho segue com o pé na estrada, hein? Tá, né, só asadura na Liga Nacional Feminina. O desafio hoje é em cima do mapa, hein? É lá no ponto mais alto do mapa, no Maranhão. Sabe por quê? O adversário de logo mais é o Sampaio Corrêa, o perigoso Sampaio Corrêa. A partida será no ginásio Castelinho, na capital São Luís do Maranhão. Ourinhos quer se reencontrar com a vitória, depois da derrota, né, também fora de casa, diante do Cerrado lá em Brasília. Foi lá na capital federal. Aliás, já são 2 jogos sem vencer, contando a derrota para o Mesquita na Baixada Fluminense. O time de Ourinhos já está classificado para os playoffs e atualmente está na 5ª colocação na tabela de classificação, mas quer avançar um pouco mais na tabela, né? Porque isso, consequentemente, deve gerar algum tipo de vantagem. A bola sobe para Ourinhos e Sampaio Corrêa, em São Luís, lá no Maranhão, às 7h30 da noite. Nós vamos contar tudo para você também. Aqui, compromisso assumido. Vamos falar do vôlei agora? Sai a bolinha do basquete, entra a bolinha do vôlei. Porque lá no Mário Covas, hein, o ginásio Mário Covas, em Botucatu, foi palco de uma grande disputa. Alô, meu amigo Wellington Pani. Foi palco de uma grande disputa nesse fim de semana, mas mais do que isso. Além da disputa, foi a festa e a solidariedade também. Quer saber por quê? Vou mostrar imagens para você. Dá uma olhada só. Só tem fera. Só tem giga. Detalhe, hein? Olha o nível do jogo. Parece lento? Lento o quê? Meu Deus, hein? Bom, atletas de diferentes gerações do vôlei masculino se encontraram nesse último sábado, lá em Botucatu, para um jogo festivo, que foi promovido pela Associação Polo Cuesta de Voleibol e a Prefeitura de Botucatu. Ei, Botucatu, Botucatu sensacional. A iniciativa que reverteu alimentos para entidades filantrópicas contou com a presença, atenção, hein, e a atuação em quadra de importantes nomes da modalidade em todos os tempos. Entre eles, ídolos da seleção brasileira, o Anderson Rodrigues, que é o técnico do time masculino do SESI, né? Serginho Escadinha também esteve e muita gente boa de vôlei. E dá uma olhada na qualidade, ó. Até parece, o jogo é de fato um pouco mais lento, né? Mas a qualidade, cada pancada, meu patrão, meu Deus. Os convidados foram divididos entre 2 equipes, o vôlei 10, de branco, e o das estrelas, de azul.
No final, vitória do Estrelas por 2-1. Confronto equilibradíssimo, cujo vencedor, aliás, não teve vencedor. Se for parar para analisar o jogo, você sabe quem que venceu? Não foram as equipes, foi a solidariedade. Muito bacana a iniciativa. Grande Wellington Pani. Satisfação, viu, querido? Sempre. E aí, Botucatu pôde vivenciar essa festa. Muito bacana. Muito bem, vem cá, por favor. A direção do SESI confirmou a renovação do contrato com o central Lucas Barreto. O Lucas é uma fera, hein? Ele vai para a segunda temporada consecutiva no time. Você está vendo ele aí? Na temporada 24-25, o Barreto dividiu posição com o Thierry e também com o Éder. O central, de 2,7 metros, anotou... É 2,7 metros, é grande, hein? Meu Deus! Anotou, ele tem 17 centímetros a mais do que eu. Meu Deus do céu, o homem é gigante. Ele anotou 90 pontos na última edição da Liga Nacional. Destaque para o jogo contra o Praia Clube, no primeiro turno, quando ele marcou 21 pontos, ou seja, um reforço, importantíssimo para o time masculino do SESI, que, aliás, também tem confirmada a permanência do líbero Matheus Pássaro. O Matheus também é outra fera. Ele vem das categorias de base, O atleta estreou no time adulto durante o Campeonato Paulista e segue, então, integrando a equipe principal. Ok? Vamos falar agora do time feminino, SESI Vôlei Bauru. Maior bloqueadora do SESI Vôlei Bauru na última temporada, segue na equipe, tá vendo? Só boa notícia. Eita, nós! Altíssimos níveis dos nossos times de vôlei aqui de Bauru, com sede em Bauru, Imparável a Central Maiane, que é essa que você está vendo ali, Ela anotou 91 pontos de bloqueio na última Superliga. Ela foi a segunda melhor marca do campeonato. Ela vai para a 5ª temporada consecutiva no time. Além, é claro, dos bloqueios, ela também cravou 208 pontos na última edição do Nacional. A Maiane também faturou prêmios de melhor enquadro em 2 partidas, nas vitórias contra o Flamengo e o Praia Clube também. Esse time, olha, eu vou dizer para você, hein? Um time que segue se reforçando, está mantendo quem tem que manter, muito legal. Aliás, hoje encontrei Dani Lins, no trânsito bauruense, na Avenida Getúlio Vargas. Eu e Marco Gesiel, a gente estava trafegando por ali, quando passa do nosso lado Dani Lins. Aliás, Dani Lins, que ser humano fantástico, hein? Dona Natália que o diga, botei Dani Lins e Dona Natália para prosear, vou dizer uma coisa para vocês, hein? É daí para pior, Riba. É daí para a coisa foi... Mas brincadeiras à parte, viu, Dona Dani Lins? Poxa vida, que ser humano. Que ser humano é a tal da Dani Lins. Dona Natália agradece e eu também, de maneira assim imensa. Já fizemos isso no privado, no ambiente particular, mas que seja feito o registro público também, ok? Vamos falar dela, a gente gosta muito dela, hein? Mas quem que é ela? Quem é ela, O Wilson Nesta aí, ele gosta, eu sei que ele gosta, eu sei. A noite dessa terça-feira é de decisão em Itapetininga. Como é gostoso, o esporte faz a gente sorrir, Qualquer bobagem a gente dá risada. Mas ué. O esporte é isso, e que bom que é assim. Vai ter umas polêmicas por mim, mas o mais gostoso é você dar risada, cornetar. E eu e o Juninho aqui, o Juninho gosta do Neymar, eu não gosto, Fica discutindo, Juninho? Aí, Juninho. E o André Cremonês também. Chegou a hora para Itapetininga e Votorantim. Tem muita coisa em jogo, viu? E por que eu estou dizendo isso? Tá vendo, Em jogo o título da Série Ouro da Copa Record de Futsal Feminino na região de Sorocaba. Assim, pode esperar altíssimo nível nessa final. A bola rola às 8h30 da noite no ginásio Ayrton Senna da Silva. É um tempo do... Meu Deus! E aí amanhã nós contamos tudo para você, porque afinal de contas vai ser um jogaço, repito, hein? Repito e insisto, altíssimo nível. E na sexta-feira tem mais final em Itatinga, com o time da casa enfrentando Botucatu na final da Série Prata, região de Bauru. Com Itatinga e Botucatu decidindo então a Série Prata aqui na nossa região. E aí, você pode ter certeza, vamos contar tudo para você, ok? Vamos falar de natação agora? Vamos falar de ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, A ABDA recebe a partir de hoje o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno. Assim, eu costumo dizer isso, mas vou dizer de novo, com relativa frequência. Portanto, a ABDA vai se tornar, até o próximo fim de semana, a capital nacional do polo aquático nas categorias de base. Capital nacional, e vou te explicar por quê. Trata-se do troféu
Rubem Dinardi de Araújo, que vai até sabadão. Nas águas, aqui de Bauru, a elite brasileira da categoria infantil, de 13 a 14 anos. O campeonato é organizado pela Federação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA. Atenção, hein? São 684 nadadores, representando 127 clubes de 22 estados e o Distrito Federal quer mais. Essa é a nossa ABDA. São Paulo lidera em participação, tem 263 atletas e 26 nadadores representam a ABDA, cujo melhor resultado foi o 4º lugar geral em 2023. Então você está vendo, é altíssimo nível, categoria de base, sensacional. Aliás, para você que quiser assistir, acompanhar, você está convidado, viu? As provas serão disputadas na piscina de 50 metros. Digo, repito, não canso de falar. Digo, repito, não canso de falar. A ABDA é uma joia bauruense. E por quê? Por causa daquilo que a gente... É um discurso que a gente insiste nele. Por quê? Porque ele é real. A ABDA tira a criançada das ruas, oferece a possibilidade de ter contato com o polo, com a natação e com o atletismo. O alto rendimento pode vir, mas o alto rendimento também pode não vir. Seja como for, se atletas forem formados, vão disputar competições, como a gente sempre mostra aqui. Se o alto rendimento não vier, serão seres humanos diferenciados. Você pode ter certeza que vão ser seres humanos diferentes e que vão, enfim, contribuir demais. As disputas acontecem... Riba, não quer que eu fale da BDA, Riba? As disputas acontecem de manhã, a partir das 8h30 e à tarde também, a partir das 5. A entrada é franca na faixa no Vascão da Gama e você, claro, é o principal convidado e deve acompanhar. Wilson Iniesta Ribeiro, chegou? Chegou mensagem para você. Chegou? Então vamos lá ver. Vem cá, Riba. Ribeiro tá lá. Vem cá, JJ. Celso Damado. Celso Damada. Damada, tô de brincadeira, hein? Boa tarde, Colim. Neymar. Falta responsabilidade, levar mais a sério, eu acho que não dá mais, já foi. Exemplo, Cristiano Ronaldo, o cara tem vontade, se doa para valer. Sobre a seleção, não convenceu, acho que não ganha a Copa. Falta jogador bom, é tudo meia boca, meu Deus. Para quem viu Zico, Pelé, Rivelino e Tostão, dá dó. Tá aí a opinião do Celso Damada, aqui de Bauru. São Paulino de Quatro Costados. Claudião de Bauru. Boa tarde, Colinho. Hoje tem Brasil, mas não tem ataque. Tô ligado no Esporte Record. Valeu, Claudião, aqui da Cidade Sem Limites. Vamos mais? E agora, quem é que vem? Edilson Ferreira, lá de São Roque. Brasil, pior time dos últimos tempos. Valeu, Edilson. Obrigado pela participação. Não acho, viu, Edilson? Quem fala isso é aquele mesmo, é aquela mesma turma que meteu o pau no Zico, no Sócrates, no Ronaldo, no Ronaldinho Gaúcho. É aquele mesmo povo. Sempre foi interessante descer o sarrafo no futebol brasileiro. Boa tarde, Colim. Na falta de um camisa 10, o Ronaldinho Gaúcho. Você sabe que sem nenhuma... Será que não dá para reabilitar o Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho seria o ideal. Arrumando toda a distribuição de bola, mesmo com a idade. Valeu, Asper Brits, aqui de Bauru. Obrigado pela participação, viu, querido? A Claudenice é cliente nossa. Aí, ó. Boa tarde, Colim. Estou torcendo para a seleção brasileira ganhar. Esse técnico é maravilhoso. E os jogadores também. Tá aí a opinião da otimista Claudenice, direto lá do Otávio Razzi. Sebastião Farias, lá de Lençóis Paulista, para quem teve os Ronaldos Gaúcho, Fenômeno, Cafu, Branco e outras joias, tem que conviver com isso aí. Assistir é perder tempo. Tá certo. Tá aí o Tchão, lá de Lençóis Paulista, Sebastião Farias. Obrigado pela participação, viu, querido? E agora, quem é que vem? Valdir Barbosa, lá de Piraju, de Tânia Guerra. Boa tarde a todos. Neymar já era na seleção e no clube dele também. Tá aí o Valdir, que tá bravo com o Neymar. Obrigado, viu, Valdir, pela participação. Valdeci Abreu de Blumenau, olha só, tá acompanhando a gente lá pelo Play Plus. Ô, Valdeci, que bacana, cara. Obrigado, viu? Através do Play Plus, acompanhando o nosso Balanço Geral e o nosso Esporte Record Interior. Valdeci Abreu. Acho que não vai ser fácil o Brasil chegar na final. Espero que o técnico consiga. Valdeci, obrigado, viu, querido, pela participação. Sinta-se à vontade para participar sempre. Paulo Sérgio de Tupã. Boa tarde, Colim. Concordo com você. Vamos torcer para ganharmos hoje. Porque é gostoso torcer para a seleção brasileira. Eu só sou meio ressabiado, viu, queridão? Por causa daquele discurso que é o mesmo daquela turma que descia o sarrafo lá atrás, desce o sarrafo hoje. Então vamos ter um pouco de coerência, né? O futebol às vezes exige um pouco de coerência, o que muitas vezes, os grandões não têm. Dito isso, ponto final em mais essa edição. É hora de dar tchau do nosso Esporte Record Interior. Tá mais alguma coisa aí, viu? Tchau, pessoal. Até sempre.